a gente vai conversar sobre um assunto que é interessante, que é a questão do passe adiante. Nós vamos saber o que é o passe adiante com a fonoaudióloga Circe Nardon, que é um evento que acontece, eu acho que no Brasil inteiro. Seja bem-vinda, Circe. Obrigada, Newton. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no teu programa, abordando um tema tão importante que é a saúde auditiva. Certo. Passe adiante. Por que esse nome, Circe? Porque nós queremos passar as informações adiante. Certo, aí são eventos que acontecem com datas específicas em escolas, como é que escolas, instituições, orfanatos, escolas, desde crianças de pré-escola até adultos, né, adolescentes também, faculdades, grupos de idosos. Então são vários eventos que ocorrem durante, né, várias cidades em todo o Brasil, né? O Passe Adiante, ele é um projeto sem fins lucrativos, né, que já existe há 4 anos. A Audibel, ela é uma empresa de aparelhos auditivos, mas que tem um projeto social que se chama Passe Adiante. Então nós iniciamos esse projeto em 2006, desde o Amazonas, Rondônia, até o Rio Grande do Sul, do norte ao sul, né, em todas as unidades que nós temos, a Audibel, a gente procura levar o projeto do Passe Adiante. Nós já temos mais de 300 ações contabilizadas em todo o Brasil. Rádio Pampa. Essas ações são dicas, toques e até testes? Não, testes não. Na verdade, nós levamos informações para a população de maneira geral, né? A Audibel, ela realiza essa ação nacional e é pela primeira vez que ela faz uma ação nacional coletiva ao mesmo tempo, né? São 21 cidades brasileiras. Ela é anual. Durante todo o ano ela ocorre. Não tem um prazo. Não tem um prazo, né? Nós estamos agora elegendo uma data específica para trabalhar com essas 21 unidades, tá? Então a gente procura envolver nessa ação nacional mais de 1.700 pessoas falando sobre saúde auditiva. O tema abordado é prevenção, cuidados com a audição, a importância da audição. Como é que está o brasileiro aí? Está ouvindo bem ou não? Pois é, até o número é bem assustador, né? Nós temos assim, a gente estima que mais de 10% da população mundial ela já tenha uma dificuldade, algum grau de perda auditiva. No Brasil, a Organização Mundial da Saúde coloca que mais de 15 milhões de brasileiros já têm algum problema de audição. É muito. Infelizmente, só 40% desse número reconhecem a doença, né? Vamos chamar assim. Reconhecem que tem essas dificuldades. Às vezes nem percebem, né? Geralmente não percebem ou não querem reconhecer, porque tem um preconceito muito grande, né? Então, desses 40% que reconhecem a perda, porque a perda já é significativa, né? Já está interferindo no dia a dia da pessoa. Isso se deve a quê? Poluição sonora, no mínimo, tá junto aí. Sim. Essa turma aí da geração iPhone 4, iPhone isso e aquilo, MP5, tem sentido? MP3, MP5, na verdade, sei lá, cada dia aumenta mais, né? A perda de audição, na verdade, ela tem várias causas. Uma perda auditiva congênita, então a criança já nasce com a perda. Tem hoje o teste da orelhinha, exatamente. Nós tivemos agora a sanção da lei federal, né? Bacana. Onde todas as maternidades devem fazer o uso do teste da orelhinha, né? Que se a gente for ver o número de crianças com perda auditiva é muito maior do que as doenças detectadas pelo teste do pezinho. Já cada 3 crianças para, acho que 1.000 nascimentos podem nascer com perda de audição. E nessa perda de audição de bebês, enfim, faz com que dê para reverter ou não? O índice, como é que é? Não, depende do grau da dificuldade, né? Em função dos testes da orelhinha e de outros exames que graças a Deus a medicina evoluiu para um diagnóstico precoce. Antigamente a gente conseguia identificar a criança a partir de 4 anos com perda de audição. Hoje, com um bebê recém-nascido, a gente já consegue identificar. Se percebia só lá na escola. Isso, e daí já tinha um atraso muito significativo, né? Se a gente consegue detectar ele ainda pequeno, a gente pode fazer uma estimulação adequada. Se for o caso de cirurgia, o médico opta pela cirurgia. Se for o caso de uso de um aparelho auditivo, já entra-se com uma adaptação precoce para a criança possa desenvolver a aquisição de fala, linguagem no tempo certo, né? E claro, se a perda é muito significativa, uma surdez profunda, então se opta por outros tipos de procedimentos, né? Saindo um pouquinho do foco do nosso programa, mas só para constatar junto com você que é fonoaudióloga,
O mudo, na grande maioria, só é mudo porque é surdo. Tem sentido? Na verdade, tem aquela história do surdo-mudo, né? Pois é, por isso que eu pergunto. Isso. Na verdade, o mudo é aquele que não consegue emitir nenhum som. Né? O surdo... Salvo exceções de não ter corda vocais. Isso. Na verdade... Geralmente é porque ele não ouviu, não aprendeu a falar. O surdo profundo, ele não é mudo, a não ser que ele tenha algum problema vocal. Né, significativo. O surdo profundo, ele tem dificuldade em oralizar. Ele não é surdo-mudo. Né? Na verdade, não é mudo. Ele não é mudo, ele só tem a surdez. Né? Então faltou uma identificação precoce, uma estimulação precoce para que ele possa. Tem muitos surdos que conseguem, inclusive sem ter audição, oralizar, desenvolver a fala, né? Através de leitura labial, ponto articulatório. Ele acaba criando o seu som. O seu som. Por essas técnicas, digamos assim, que ele é ou línguas de sinais, né? Ou línguas de sinais. Mas ele não é mudo. Rádio Pampa. Certo. Voltando ao nosso passe adiante. O que mais que você tem para nós aprender? Nós devemos, assim, observar as crianças com cautela, voltando para as crianças, né? Como é que elas reagem aos sons, como é que está então esse desenvolvimento de linguagem, de fala, o processo de alfabetização, para que a gente possa realmente identificar se a criança tem alguma dificuldade auditiva, já entrar com um diagnóstico precoce para fazer uma boa estimulação. No caso dos adultos, né? Voltando então à exposição sonora, né? Que o índice realmente, a gente vive num mundo muito ruidoso hoje em dia, né? Então, assim, pessoas que trabalham em empresas, que não usam proteção, os adolescentes, hoje a gente aqueles fones auriculares, recebe um número muito grande de adolescentes já com queixa de zumbido, justamente por usar os fones do MP3, 4, MP5, muito forte, volume muito forte, causando uma perda temporária de audição. Então, se o adolescente ele não dá um descanso pro ouvido, ele pode sim desenvolver uma perda auditiva, né? Então, por isso o alerta aos pais, né, e aos próprios adolescentes e adultos que gostam de escutar som muito forte, muito elevado, para dar um tempo, para não usar aqueles fones inseridos no condutor auditivo, procurar usar aquele fone externo, que o som não vai tão, né, para dentro do ouvido. Porque às vezes, principalmente o jovem adolescente diz, não, mas eu não estou ouvindo tão alto, é porque ele já está tendo problema de audição, para ele não é tão alto. Exatamente. E na verdade, a gente sabe que o volume já pode estar interferindo quando a pessoa do lado consegue escutar a música que o adolescente exatamente está ouvindo. Rádio Pampa, Pampa Saúde, lembrando aí do e-mail para vocês participarem, tirarem dúvidas, sugestões, enfim, né? Como os nossos programas são gravados, só por e-mail, ouvinte@pampa.com.br. Estamos conversando com a fonoaudióloga e representante da Audipel, aqui de Porto Alegre, a Circe Nardon, que está trazendo para a gente essas informações e sobre essas ações do Passe Adiante. Você vai ouvir hoje, né, está curtindo o nosso programa e vai passar adiante aí. É um projeto que já tem quanto tempo? 4 anos. 4 anos. 4 anos. Na verdade, essas palestras, elas são ministradas, são realizadas por fonoaudiólogos que vão estar passando informações sobre saúde auditiva. A gente vai distribuir, até trouxe depois o material para te mostrar, o informativo para adultos e para criança. E para criança, a Audibel desenvolveu um material bem didático, bem lúdico, que são gibis. Que atrai. São gibis informando como é que funciona o ouvido, as partes do ouvido, os cuidados que a gente tem com a audição, porque a gente sabe que as crianças levam informações adiante, né? Como aprendem a escovar os dentes na escola, ensinam os pais, o sinal de trânsito, exatamente, né? As crianças, eles são os primeiros a chamar a atenção. Então a gente está levando já para fase pré-escolar e escolar essa questão de prevenção de cuidados com a audição, para que as crianças de amanhã, os adultos de amanhã possam realmente já prevenir, que a gente custa muito a prevenir, né? A gente mais trata do que previne. Uma curiosidade, a gente começa a ouvir menos pelos dois ouvidos ou um pode ser diferente, se bloquear mais do que o outro? Pode, na verdade só. Rádio Pampa. Com o passar da idade, a tendência é a gente perder a audição devagarinho, gradualmente, nos dois ouvidos. É normal, né? A partir do que a gente nasce, o ouvido não descansa. Exatamente, né? Então é normal a gente perder a audição nos dois ouvidos. Claro que em função de repente, o adulto, a criança toma um excesso de medicamento que seja ototóxico para o ouvido, pode lesionar as duas orelhas ou uma só, a cachumba, o sarampo,
sarampo, meningite, então tem outras coisas isso que afeta. Isso afeta, diabetes, se não é controlada, além da perda de visão, pode levar à perda auditiva. Então a gente tem ter sempre uma série de cuidados e de orientação para os usuários, né? Para os indivíduos. O famoso zumbido no ouvido já é sinal de que está perdendo a audição? Que pode ter alguma perda de audição. Na verdade, o zumbido não é só causado pela perda de audição. Ele é um indício, é um sinal de que o ouvido pode estar reclamando de alguma coisa, né? Mas o zumbido ele pode ser por uma articulação temporomandibular mal encaixada, ele pode ser problema de coluna, pode ter outras causas. Geralmente ele está relacionado com a audição, tá? Mas pode ter outras causas do zumbido. Excesso de café. Mas eu digo assim, o zumbido que a pessoa tem que incomoda e perturba, ele pode levar a perder a audição, porque tem um barulho ali no tempo inteiro, ou não? Ele não leva a perder. Ele é um sinal de você dizer isso, só um sinal. Ele é um sinal que alguma coisa não está bem no ouvido. Provocar, não, de jeito nenhum. Muito bem lembrado. Se o zumbido é muito forte, alguns pacientes referem que ele já interfere para entender a fala. Mas não que ele atrapalha o reconhecimento de fala, mas não que ele piora a audição. Ele não piora o grau auditivo. Ele não tem aquela coisa, também fiquei surdo porque eu tinha um zumbido 2 anos e acabei surdo, não é por aí. O zumbido é um indício que a audição está sendo prejudicada, tá? Voltamos no projeto que é muito interessante. Junto com essa ação nacional que nós estamos fazendo, até para comemorar o dia do surdo, né, Nacional do Surdo, que foi em setembro, agora no dia 26, a Audibel está lançando um portal Ouvir Faz Bem. Tá? www.ouvirfazbem.com.br. Tudo junto ali. ouvirfazbem.com.br. Ali tem tudo. Tem tudo. Na verdade, esse portal ele vai abordar temas sobre audição, a importância de ouvir, e tem como objetivo reduzir o preconceito e a desinformação sobre o tema. Você fala em preconceito porque as pessoas ficam com vergonha de ser surdas e até de usar aparelho? De usar um aparelho. Na verdade, as pessoas deixam de usar um aparelho porque acham que vão chamar ele, aquela pessoa, ele é surdo. Não, na verdade não. Coisa, né? Quando a gente não ouve e não quer colocar um aparelho, a gente chama muito mais a atenção. Na verdade, existem hoje aparelhos tão discretos, de tecnologias tão avançadas, que a pessoa que tem a dificuldade nem vai mais chamar a atenção. Ela chama mais atenção sem usar o aparelho, por estar pedindo a repetição, por não estar acompanhando a informação, por escutar uma televisão ou um rádio com volume muito forte. Né? Mas existe ainda um preconceito. Hoje, a acuidade visual, todo mundo usa o óculos e até moderno. Charmoso, então. Hoje existem aparelhos coloridos também. Vermelho, azul, prata. Porque, na verdade, é um acessório, como é o óculos, que vai trazer um bem muito grande para a qualidade de vida. Você falou muito bem com relação ao óculos, que a gente vai mudando, vai fazendo testes, né, e durante algum período trocando de óculos, como se diz. Com o aparelho é a mesma coisa? É a mesma coisa, né? Na verdade. Pode aumentar ou diminuir a necessidade. Rádio Pampa. E na verdade assim, a tecnologia vai evoluindo tanto, também, né, que os sons vão ficando mais limpos, mais agradáveis, então é válido também trocar de aparelho. Porque a grande dificuldade, alguns anos atrás, e eu sei que isso evoluiu hoje, é que as pessoas não gostavam de usar o aparelho porque não se adaptavam, que parece que era uma coisa muito metálica, inconveniente. O idoso, então, não gostava. Guardavam tudo na gaveta. Pagava-se uma fortuna. Exatamente. Na época era muito caro, hoje já é bem mais acessível. E aí o idoso não queria usar porque não se adaptava. Exato. Evoluiu, e na verdade assim, antigamente a tecnologia era uma tecnologia analógica dos aparelhos auditivos, hoje já é tecnologia digital. Então o processamento do som é mais rápido, é um som limpo, de melhor qualidade, com supressores. Não é aquela coisa de radinho de pilha a todo volume com pilha velha. Não, exatamente. É o que eles diziam, é verdade. Não, hoje a tecnologia está maravilhosa. Eu coloco um aparelho para ficar testando e posso passar o dia inteiro usando.